Relato detalhado para a congregação cristã no Brasil. Título: Quando Deus guiou cada passo. O livramento que veio através da fé simples. Há alguns anos, em uma cidade pequena do interior, vivia a irmã Maria, uma serva fiel que, como muitos de nós, enfrentou momentos em que a fé foi posta à prova de maneira que só quem passa entende. Ela era uma mulher simples, trabalhadora que criava os filhos com o pouco que tinha, mas nunca deixou de congregar e de buscar ao Senhor em oração. Seu marido, irmão João, era um homem honesto, que trabalhava duro para sustentar a família, mas as dificuldades financeiras apertavam cada vez mais. Os salários atrasavam, as contas se acumulavam, e mesmo com todo o esforço, parecia que as portas se fechavam uma após a outra. Maria lembra que em uma dessas noites, depois de colocar as crianças para dormir, ela se ajoelhou ao lado da cama e com lágrimas nos olhos começou a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero, daquele que não tem mais para onde correr. Senhor, ela disse com a voz embargada, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço riqueza, não peço luxo, mas peço pão para os meus filhos. Peço que o Senhor abra um caminho, porque sozinhos não conseguimos mais. João, que ouviu a oração da esposa, apenas abraçou-a em silêncio, sem saber o que dizer. Ambos sabiam que humanamente não havia saída, mas também sabiam que com Deus nada é impossível. A prova que parecia não ter fim. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. O aluguel estava atrasado, e o dono da casa já havia avisado que se não fosse pago até o final da semana, eles teriam que sair. Maria e João tentaram de tudo. Ele fez bicos, ela costurava para fora, mas o dinheiro não era suficiente. Em uma tarde, enquanto Maria voltava do mercado com o pouco que havia comprado, ela passou em frente a uma loja e viu um anúncio. Precisa-se de ajudante de cozinha. Salário, um salário mínimo. Era pouco, mas era algo. Ela anotou o endereço e no dia seguinte foi até lá. O dono da lanchonete, um homem sério, olhou para ela e perguntou se tinha experiência. Maria respondeu com honestidade: Não tenho experiência em cozinha, senhor, mas sou trabalhadora e aprendo rápido. O homem balançou a cabeça como se fosse dispensá-la, mas então, olhou para ela novamente e disse: Volte amanhã cedo. Vamos fazer um teste. Maria saiu dali com um misto de esperança e medo. Não sabia cozinhar direito, mas estava disposta a tentar. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, ela orou mais uma vez: Senhor, o Senhor sabe que eu não sei fazer isso, mas se o Senhor abrir essa porta, eu vou dar o meu melhor. Não é para mim, é para os meus filhos. João, que a observava, apenas assentiu. Ele também orou em silêncio, pedindo a Deus que desse sabedoria à esposa. A mão de Deus nas pequenas coisas. No dia seguinte, Maria chegou cedo à lanchonete. O dono a recebeu com um aceno de cabeça e a levou até a cozinha. Faça um prato de macarrão, ele disse, cruzando os braços. Maria nunca havia feito macarrão para um restaurante, mas lembrava de como sua mãe preparava em casa. Com as mãos trêmulas, ela começou a cozinhar. Não saiu perfeito, mas o homem provou e, para surpresa dela, assentiu. Não está ruim. Você pode começar segunda-feira. Maria saiu dali com o coração cheio de gratidão. Não era um salário alto, mas era suficiente para pagar o aluguel e colocar comida em casa. Quando chegou em casa e contou a João, ele a abraçou forte e disse: Deus ouviu nossas orações, Maria. Ele nunca nos desampara. E assim, aos poucos, a situação começou a melhorar. Mas a prova não havia terminado. Alguns meses depois, enquanto Maria trabalhava na cozinha, ela começou a sentir fortes dores de cabeça. A princípio, achou que era cansaço, mas as dores só pioravam. João a levou ao médico, e após alguns exames veio a notícia que abalou ambos. Maria tinha um tumor cerebral. O médico falou com seriedade: é preciso operar logo, senão pode ser muito grave. Maria e João saíram do consultório em silêncio. O medo tomou conta deles. Como pagar uma cirurgia? Como cuidar das crianças? Mas mesmo com o coração apertado, Maria lembra que, naquele momento, uma paz estranha encheu seu coração. Deus, ela sussurrou, se o Senhor me deu essa prova, é porque o Senhor vai me sustentar nela. A fé que não desiste. Nos dias que se seguiram, Maria continuou trabalhando mesmo com as dores. João, por sua vez, procurou ajuda entre os irmãos da igreja. Não pediu dinheiro, mas pediu orações. Os irmãos, ao saberem da situação, se uniram em jejum e súplicas. Em uma das noites de oração, enquanto Maria estava ajoelhada em casa, ela teve um sonho. No sonho, ela se via em um lugar escuro com uma porta à frente. A porta estava fechada, e ela não conseguia abri-la. De repente, uma voz disse: Confie em mim. Ela acordou com o coração acelerado, mas com uma certeza: Deus estava no controle.
No domingo seguinte, durante o culto, o irmão que presidia leu Salmos 18, 17 e 19. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me tirou para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Aqueles versículos pareceram falados diretamente para ela. Maria chorou em silêncio, mas eram lágrimas de esperança. O livramento que veio de maneira inesperada. Alguns dias depois, enquanto Maria estava na lanchonete, o dono a chamou no escritório. Ela pensou que fosse para demiti-la, mas em vez disso ele disse: Maria, eu sei que você está passando por um momento difícil. Minha esposa me contou sobre a sua situação. Não é muito, mas quero ajudar. Ele entregou a ela um envelope. Dentro, havia dinheiro suficiente para pagar a entrada da cirurgia. Maria não conseguia acreditar. Mas por que o Senhor está fazendo isso? Ela perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. O homem, que era um homem de poucas palavras, apenas respondeu: porque alguém já fez isso por mim um dia. E porque eu acredito que quando ajudamos o próximo, estamos ajudando a Deus. Quando Maria chegou em casa e contou a João, ele apenas balançou a cabeça, emocionado. Deus sabe de todas as coisas, Maria. Ele ouviu nossas orações. A cirurgia foi marcada e graças à ajuda do irmão da igreja e de outros que contribuíram, tudo foi pago. No dia da operação, Maria estava calma. Enquanto a levavam para a sala, ela orou: Senhor, entrego minha vida nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Os médicos operaram e quando ela acordou, o médico lhe deu a notícia. O tumor foi removido com sucesso. Você vai precisar de repouso, mas vai ficar bem. A restauração que veio através da prova. Os meses seguintes foram de recuperação. Maria não podia trabalhar, mas, durante aquele tempo, Deus abriu outra porta. João recebeu uma proposta de um emprego melhor, com um salário que daria para sustentar a família. Além disso, os irmãos da igreja se reuniram para ajudar com as despesas da casa. Maria, mesmo em recuperação, não deixou de congregar. Ela ia aos cultos, mesmo que sentada, e agradecia a Deus por cada pequena vitória. Mas Deus não parou por aí. Um dia, enquanto Maria estava em casa, uma irmã da igreja a visitou e lhe fez um convite. Maria, você já pensou em ajudar na obra do Senhor? Temos um grupo que visita os enfermos e os irmãos que estão afastados. Acho que você seria uma bênção para eles. Maria, que sempre teve um coração para servir, aceitou o convite. Foi assim que ela começou a visitar outros irmãos que estavam passando por provas. Em uma dessas visitas, ela conheceu a irmã Ana, uma jovem que havia se afastado da igreja depois de passar por um divórcio doloroso. Ana estava amargurada, achando que Deus a havia abandonado. Mas Maria, que havia passado por sua própria prova, falou com ela com amor: Ana, eu também já pensei que Deus me havia esquecido. Mas Ele nunca nos abandona. Ele só quer que a gente confie nele. Ana chorou muito naquele dia. Mas algumas semanas depois, ela voltou a congregar. E não demorou muito para que ela também fosse batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mais tarde, Ana se tornou uma cooperadora na obra, e através do seu testemunho, até mesmo seu pai, que nunca havia ido à igreja, se converteu e foi batizado. A lição que ficou. Hoje, quando Maria olha para trás, ela vê como Deus esteve presente em cada detalhe. Não foi fácil, ela diz, mas foi através da prova que eu aprendi a confiar mais em Deus. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. João, seu marido, complementa: muitas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, mas Ele está agindo nos bastidores. Às vezes a resposta não vem do jeito que a gente espera, mas vem. E quando vem é perfeita. Eles aprenderam que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Que a obra que Ele começa, Ele termina. E que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está preparando um livramento. Uma palavra para quem está passando por provas. Se você está lendo este testemunho e se sente como Maria e João se sentiram naquele momento difícil, saiba uma coisa: Deus não desistiu de você. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas ela virá. No tempo de Deus, da maneira de Deus. Não desanime. Não desista. Fique firme. A mesma mão que abriu o Mar Vermelho, que alimentou milhares com poucos pães, que ressuscitou Lázaro, é a mesma mão que está segurando a sua vida hoje. Confie nele. Entregue suas lutas. E lembre-se, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Que este testemunho seja um encorajamento para todos nós.
Que possamos, como Maria e João, aprender a confiar em Deus, mesmo quando não vemos a saída. Porque no final Ele sempre proveu, Ele sempre provê, e Ele sempre proverá. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que se tornou bênção. Um relato de fé, restauração e milagres quietos. O peso da cruz invisível. Maria não dormia havia 3 noites. O barulho da geladeira vazia ecoava mais alto que o silêncio do apartamento. João, seu marido, sentava-se à mesa da cozinha, os cotovelos apoiados sobre a madeira desgastada, os dedos entrelaçados como se orassem sem palavras. Entre eles, a conta de luz com o aviso de corte em vermelho, o boleto do aluguel com a data de vencimento riscada à caneta, e o envelope rasgado do exame médico que Maria não tinha coragem de abrir novamente. Senhor, até quando? Era a oração que repetia em pensamento, enquanto os dedos tremiam ao segurar o copo de água morna. Não era uma oração de palavras bonitas, nem de frases decoradas. Era o gemido de uma alma espremida entre a fé e o desespero. João suspirou fundo, passando a mão pelo rosto cansado. Amanhã eu vou lá no seu Antônio de novo. Talvez ele adiante mais um dia. Seu Antônio, o dono da padaria onde João trabalhava como padeiro há 8 anos, já havia adiantado o salário 3 vezes. Desta vez, porém, o olhar do patrão tinha sido diferente, uma mistura de pena e impaciência, como se dissesse: até quando, João? Maria abaixou a cabeça. E se não der? E se desta vez ele não puder ajudar? João não respondeu. Não havia resposta. Só o peso da responsabilidade de um homem que, pela primeira vez na vida, não conseguia prover para sua família. A última oferta. No domingo seguinte, apesar do coração apertado, eles foram para a igreja. Não era um dia fácil. O culto começou com hinos que falavam de confiança, e Maria sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Como confiar quando tudo desaba? Pensou. Quando chegou o momento da oferta, João hesitou. A mão tremia sobre a carteira vazia. Tinha apenas R$ 20, o suficiente para um pão e 1 litro de leite. Mas algo dentro dele não o deixou guardar o dinheiro. Vai, Maria sussurrou, entregando-lhe a cédula amassada. Deus sabe. Ela olhou para ele, surpresa. Como? Com o que a gente vai comer amanhã? Queria perguntar, mas conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando João, anos antes, tinha decidido ser batizado nas águas, mesmo com a família contra. Era a fé que não se explicava, só se vivia. Maria colocou o dinheiro no envelope e o depositou na urna. Não foi um gesto de alegria, mas de rendição. Se é para afundar, que seja com a mão do Senhor me segurando, pensou. O milagre que veio pelo correio. Na terça-feira, o correio bateu à porta. Uma carta com o timbre do INSS. O que é isso? João perguntou, rasgando o envelope com as mãos ainda farinhentas do trabalho. Dentro, um documento oficial. A aprovação do auxílio-doença de Maria. O tumor no útero, diagnosticado meses antes, a impedia de trabalhar, mas até então todos os pedidos de benefício haviam sido negados. Agora não apenas o auxílio tinha sido concedido, como também retroativo aos últimos 3 meses. João sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cadeira da sala, o papel tremendo em suas mãos. R$ 3.800, leu em voz alta, incrédulo. Maria, é o suficiente para pagar o aluguel, a luz, e ainda sobra para as despesas do mês. Ela cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios d'água. Não era uma fortuna. Não era um milagre espetacular, com trombetas e anjos descendo do céu. Era exatamente o que precisavam na hora exata. Deus ouviu, João murmurou, a voz embargada. Ele realmente ouviu. A visão da porta aberta. Mas Deus não parou por aí. Naquela mesma semana, enquanto João limpava as formas de pão na padaria, seu Antônio o chamou para uma conversa no escritório. O coração de João acelerou. Será que é a demissão? João, o patrão começou, coçando a barba grisalha. Eu sei que você está passando por dificuldades. E bem, eu tenho uma proposta. João engoliu em seco. Aqui vem, pensou. Um amigo meu está abrindo uma padaria no bairro Novo. Precisa de um bom padeiro, alguém de confiança. Eu falei do seu trabalho, e ele quer te conhecer. João quase não acreditou. Não era apenas um emprego. Era um salário melhor, um novo começo. Mas por que eu? Perguntou-o confuso. Seu Antônio sorriu, de um jeito que João nunca tinha visto antes. Porque você é honesto, João. E hoje em dia, isso é mais raro que padeiro bom. A cura que veio sem alarde. Enquanto a vida financeira começava a se ajeitar, Maria enfrentava outra batalha, o tumor. Os médicos tinham falado em cirurgia, quimioterapia, meses de recuperação. Mas Maria e João oraram. Não com palavras de ordem, não com gritos, mas com lágrimas e silêncio. Senhor, Maria sussurrava à noite, com a mão sobre a barriga.
Se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Os exames seguintes mostravam melhora gradual. Primeiro, o tumor parou de crescer. Depois, começou a diminuir. Em 6 meses, os médicos não acreditavam no que viam. Isso não é comum, disse o oncologista franzindo a testa. Normalmente, esse tipo de tumor não regressa sozinho. Maria sorriu. Não foi sozinho, doutor pensou. Foi com aquele que faz o impossível. No último exame, a palavra que ambos esperavam, remissão. Não houve festas, não houve anúncios no púlpito. Só um silencioso obrigado entre lágrimas, enquanto João apertava a mão de Maria e sussurrava. Ele apaga mesmo, não é? O jovem que voltou para casa. Mas a história não terminava ali. Um domingo, enquanto João ajudava na limpeza do templo, viu um rapaz parado na porta hesitante. Era Lucas, filho de um casal da igreja que havia se afastado anos antes. João o reconheceu imediatamente, o mesmo jovem que aos 18 anos tinha dito: "Isso aqui é coisa de velho. Eu quero viver minha vida." Agora, aos 25, Lucas estava magro, com olheiras, as mãos trêmulas. João não fez perguntas. Só se aproximou e estendeu a mão. "É bom te ver aqui, irmão." Lucas baixou a cabeça, envergonhado. "Eu não sei se ainda posso ser chamado de irmão." João sorriu. "Aqui não é lugar de julgamento. É lugar de perdão." Naquela noite, Lucas chorou no banco da igreja. Contou como tinha se envolvido com drogas, como tinha perdido o emprego, como a família o havia deserdado. Mas também contou que na pior noite de sua vida sonhou com a igreja. Sonhou com os hinos, com as mãos levantadas, com uma voz dizendo: "Volte." E ele voltou. 3 meses depois, Lucas estava batizado nas águas, falando em línguas, e ajudando na obra. E o mais surpreendente? Seu pai, que nunca tinha aceitado Jesus, foi batizado por ele. "Se Deus pode mudar um filho como eu," Lucas disse no testemunho, com a voz embargada, "Ele pode mudar qualquer um." A lição que ninguém esperava. Hoje João e Maria servem na igreja de formas que nunca imaginaram. João ajuda na visitação aos enfermos, levando não só palavras de ânimo, mas também pães que ele mesmo assa e distribui. "Se Deus me deu o dom de fazer pão, que eu use para alimentar não só o corpo, mas a alma," diz. Maria trabalha com as senhoras da igreja, ensinando-as a costurar. "Quando não tínhamos nada, uma irmã me deu um vestido costurado por ela. Agora quero retribuir." E Lucas? Agora é cooperador, e toda semana visita o bairro onde antes se perdia, levando a mensagem que o salvou. "Muitas vezes a gente acha que Deus só usa os fortes," João reflete, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras após o culto. "Mas ele usa os quebrantados, os que caíram, os que erraram. Porque quando a gente não tem mais nada para oferecer, é que ele pode mostrar seu poder." Maria concorda, com os olhos brilhando. "A gente pensava que a prova era para nos destruir, mas era para nos preparar." Uma palavra para quem está no fundo do poço. Se você está lendo isso e se sente como João e Maria naquelas noites sem sono, ouça isto. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que não nos deixaria sozinhos. Talvez você esteja desempregado. Talvez as contas estejam se acumulando. Talvez o médico tenha dado um diagnóstico que tirou seu chão. Talvez você tenha se afastado, como Lucas, e agora sinta vergonha de voltar. Mas a porta da igreja não está trancada para você. O perdão não tem prazo de validade. E a graça de Deus é maior que qualquer erro, qualquer dívida, qualquer doença. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." Isaías 41, 10. Não é uma promessa de que tudo será resolvido amanhã. É uma promessa de que Ele estará com você em cada passo. Então, fique firme. Mesmo que as contas não fechem. Mesmo que o corpo doa. Mesmo que o passado grite. Fique firme. Porque a mesma mão que abriu o Mar Vermelho, que alimentou milhares com 5 pães, que ressuscitou Lázaro de entre os mortos, é a mesma mão que segue segurando a sua vida hoje. E se Ele fez por João, por Maria, por Lucas, Ele pode fazer por você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.